Tudo bom, minha gente? Como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou iniciar aqui uma série de vídeos no meu canal do YouTube, onde eu faço análise de livros que eu indico exatamente para preparação para concurso militar, inclusive para qualquer tipo de concurso militar. A minha atuação aí na linha Itaim talvez seja mais famosa, né? Mas, enfim, os livros que eu vou indicar também são preparação para o concurso da SpaceX, da AFA, da EFON, para qualquer tipo de concurso militar para oficial. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês, gente, que eu vou fazer análise, é Matemática Elementar, volume 10, que é o volume de Geometria Espacial. É um livro de uma coleção muito famosa, os alunos há muito tempo utilizam para estudar para concurso militar. São 11 volumes, né? E é uma coleção relativamente antiga, desde a época que eu me preparei para concurso militar, era a grande coleção que existia. Na verdade, na minha época, era a única coleção que tinha. Basicamente, todos os alunos estudavam pela coleção do Matemática Elementar. Isso eu estou falando mais ou menos lá nos idos da década de 90. Bem, depois surgiram novos livros e tudo mais, o que é ótimo para preparação, os meus próprios livros, enfim. Mas desde a década de 80 é a grande referência de livro de matemática, né, de coleção de matemática a nível de ensino médio no Brasil, que é a coleção Fundamento de Matemática Elementar. Eu vou começar pelo volume 10, tá? Porque é exatamente o melhor livro dessa coleção. A gente costuma dizer, inclusive, que é o único livro dessa coleção que é suficiente para qualquer concurso militar. Você não precisa complementar com nenhum outro livro o Fundamento de Matemática Elementar, volume 10, que é o Geometria Espacial. Isso que está falando é um autor de livros, inclusive eu tenho um livro sobre Geometria Espacial, né, que é uma das partes, né, do meu volume 5, mas garanto para vocês, esse livro aqui vai ser suficiente para você preparar para qualquer vestibular. Tá? É um livro espetacular, um livro bastante completo, um livro que a gente costuma dizer, que é inclusive uma coisa muito rara, que não tem pontos fracos. Tudo que tem nele é muito bom, é muito aprofundado. Então, é um livro espetacular para você se preparar para qualquer vestibular. Algumas coisas que eu vou destacar aqui para o aluno que vai se preparar. Primeira coisa, ele tem uma parte inicial muito extensa, aquela parte de ponto, reto e plano. Talvez seja a única coisa que o aluno, quando vai se preparar, ele tem que ter atenção especial. Tá? É uma parte extensa demais, ela digamos, é boa demais. Tá? O livro acaba exagerando nessa parte. Um exemplo que eu sempre uso para destacar isso é que o livro tem uma parte extensa dela, nessa parte inicial, em que ele destaca, por exemplo, os casos de congruência de tríedos, como se fosse de maneira semelhante aos casos de congruência de triângulo na geometria plana. Só que congruência de triângulo é uma coisa altamente relevante na geometria plana. Você demonstra vários teoremas usando congruência de triângulos e tudo mais. Mas geometria espacial, gente, congruência de tríedo não se aplica em nenhum exercício de vestibular. Tá? Então você não precisa saber os casos de congruência de tríedos para resolver exercício de vestibular de geometria espacial. Então o livro até, em alguns pontos, ele exagera. Essa parte inicial aqui, deixa eu dar uma olhada para vocês. Essa parte inicial, ponto, reto e plano, antes de chegar na relação de Euler, né? Aqui, por exemplo, no livro, só para vocês terem uma ideia, o livro dedica para essa parte mais de 100 páginas. Só para as propriedades de quando a reta é perpendicular a um plano, se um ponto pertence ou não a um plano, enfim, interseções entre retas, interseções entre planos. Então é uma parte que eu diria extensa demais. O aluno ele também não pode, quando for estudar, ficar muito tempo só nessa parte. Essa parte ela tem a sua importância, mas a parte principal é a parte de métrica, a parte de você saber calcular uma superfície lateral, um volume. Essa é a parte principal de geometria espacial. E aí você aplica o que você aprendeu no início, quando você for fazer os cortes, as análises dos sólidos. Tá? Mas não exagera nessa parte inicial. O livro, ele, digamos, exagera. Dedica página demais para isso. Dava para ser mais enxuto sem perder a qualidade. Tá? Fora isso, os outros capítulos são perfeitos. Eu costumo dizer que esse capítulo 1, essa parte inicial do livro, é a única que dá para fazer alguma ressalva que é exagerada. Digamos assim, é boa até demais. Exagera na quantidade de páginas, no detalhismo. Tá? Depois, chega na relação de Euler, aí sim o livro vai com uma parte muito adequada para cada conteúdo. Tudo devidamente demonstrado, não tem nada aqui que está jogado. Olha, o resultado tal está fora do alcance do livro. Não. Tudo é demonstrado. A parte de volume dele é muito bem conceituada.
tá? Análise de cada parte dos sólidos. Eu estou aqui falando com vocês e estou aqui folheando o livro, né? Capítulo de pirâmide muito bom, ele detalha muito bem os casos, usando, né, exatamente o princípio de Cavalieri, os volumes todos. Aí primeiro faz da matriz triangular para depois generalizar para uma pirâmide, para pirâmide triangular, depois acaba generalizando para pirâmide, enfim, né, de qualquer base. Capítulo de cilindro excelente, ele fundamenta muito bem o que é uma superfície cilíndrica, uma coisa que quase não tem mais no livro, só fala o que é cilindro e já vai fazendo conta. Ele fala muito bem o que é uma superfície cilíndrica, a parte de cone também, muito boa a parte de cone, tá? Então, como eu falei, eu estou dando uma folhada no livro, conversando com você, né? A quantidade de exercícios muito boa, que tem mais de 1000 exercícios. Só aquela parte de exercícios, acho que estão dentro de cada capítulo, mais de 250 testes na parte final. Então, é um livro que tem uma quantidade de exercícios imensa, que talvez você nem consiga fazer todos no ano que você esteja se preparando para o vestibular, mas são questões muito boas, tá? Questões excelentes, a parte de inscrição, circunscrição, muito boa essa parte detalhada, nos principais casos, quando você tem paralelepípedo inscrito em pirâmide, você tem esfera inscrito em cilindro, ele vai caso por caso, não é aquele livro geral que coloca a análise em exercício, não, ele vai dentro da teoria, cone, equilátero, circunscrito, uma esfera. Então ele vai caso por caso, a parte de revolução de sólidos, onde faz uma análise muito interessante do teorema de Papos-Gundam. Em resumo, é um livro excelente, tá? Que aborda tudo o que pode ser cobrado no vestibular. Exatamente tudo. E é o único livro da coleção que faz isso. Os outros livros, depois eu vou fazer outros vídeos comentando, sempre tem uma coisinha aqui, outra ali que a gente pode falar, esse livro poderia ser melhor se tivesse tal coisa. Vocês vão ver nos próximos vídeos. Esse aqui eu não consigo dizer o que é que está faltando. Aqui tem tudo. É um livro excelente que vai, se você estudar por ele, né, deixar você com uma base excelente para fazer qualquer tipo de exercício do ITA, do IME, da AFA, da Escola Naval, que tem um vestibular muito difícil, da EFUN, do SPECEC, qualquer concurso vestibular, se você estudar por esse livro aqui, você vai estar totalmente preparado. Tá? Ah, mas eu preciso fazer essas mais de 1000 questões? Não, você pode ir pincelando uma ou outra dentro de todos os capítulos, porque realmente fazer mais de 1000 questões você vai perder muito tempo. Tá? Mas eu não posso dizer que um livro tem muitas questões é uma falha, muito pelo contrário, o livro tem muitas questões é de se elogiar. Tá? Só um detalhe, esse livro aqui, como eu falei, é muito bom. Essa aqui é a edição atual de quando eu estou gravando esse vídeo, inclusive está ávido pela nova edição. Essa aqui já é uma edição que foi lançada em 2013, né? Caso você ache em sebos, você pode achar aí nessas livrarias que vendem livros antigos, essa versão daqui, tá? Eu acho essa versão melhor que a atual. Essa aqui foi a versão que eu estudei para o meu ano de vestibular. Qual é a diferença? A teoria é praticamente a mesma, tá? Só que aqui os exercícios são mais difíceis ainda em relação à edição atual, tá? Isso aqui é antiga, tá, gente? Isso aqui, se você for procurar na internet, querer digitar no Google, tá? Você pode procurar por quarta edição. É mais famosa por essas capas aqui, que eram vitrais de fotos, né, de grande matemático do passado, tá? Volume 10 ainda, que vocês podem verificar, a numeração dos volumes não mudou com as edições, tá? Geometria espacial, praticamente o mesmo número de páginas e tem mais exercícios mais difíceis, tá? Foi por esse aqui que eu estudei para o meu vestibular do ITA. Excelente livro, tá? O que aconteceu com a coleção do Fundamento de Matemática Elementar é que com as edições os exercícios foram sendo facilitados. Algumas questões que existiam no passado do ITA, por exemplo, saíram dos livros, tornando o livro mais simples. Você tem agora mais questões de Universidade Federal no livro e menos questões do ITA e do IME. Antigamente, essa quantidade de questões do ITA e do IME era muito grande, tá? E fazia com que o livro tivesse exercícios mais difíceis, que é o caso dessa coleção aqui. Tá? Aqui está escrito, né? Exercícios vestibular até 1985, uma edição antiga da década de 80, tá? Mas um excelente livro, não tem nada que falte em relação à edição atual e, como eu disse, os exercícios de edição até mais difíceis. Gente, está aqui, como eu falei, estou abrindo essa sessão aí de indicação de livros, tá? Comecei pelo melhor volume da coleção do Fundamento Matemática Elementar, que é uma referência que tem hoje no ensino brasileiro, tá? Que é o Matemática Elementar volume 10. E eu vou voltar com você no futuro aí,
em novos vídeos aqui no meu canal do YouTube para fazer análise de outras obras importantes que eu indico para você se preparar para qualquer concurso militar, tá? E como eu sempre vou dizer, essa é a minha opinião, você tem a sua, outros professores ou doutores têm a sua também, é apenas a minha opinião. Eu espero que vocês aí consigam acompanhar direitinho a minha opinião no nosso canal do YouTube. Deixa lá, gente. Tchau, tchau para vocês.